Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Vamos ao nosso devocional de hoje, Números, capítulo 10. As duas trombetas de prata. Disse o Senhor a Moisés: faze duas trombetas de prata de ouro, de obra batida, as farás servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Deus manda fazer duas trombetas. A trombeta era diferente do chofar. O chofar era de chifre de carneiro, ao passo que a trombeta era de metal, fina, longa, né, que eles tocavam para algumas finalidades. Verso 3 fala tocar ela para toda a congregação, verso 4 se tocar, eram duas, né? Se tocar só um é para os príncipes, tocar arrebate é para a partida, e aí ele vai falando como que era para usar essas trombetas. Depois nós temos todo Israel saindo em marcha para o deserto do Sinai. É a primeira vez, né, verso 13, que eles se colocam em marcha. Moisés tenta convencer o seu sogro a seguir com eles, mas ele não vai. Entramos no capítulo 11, a murmuração dos israelitas. Diz o texto: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se a ira e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. É impressionante como o povo murmurava contra Deus. Verso 4: o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. De graça? De graça? Como assim? Eles eram escravos. Dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas. E agora a nossa alma seca-se, nenhuma coisa vemos senão esse maná. Eles estavam reclamando porque estavam comendo só o maná e estão com saudade das comidas de quando eles eram escravos lá no Egito. Verso 11, disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Moisés queixa-se com Deus porque o povo está tudo reclamando, e Moisés fala, verso 14, eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Verso 16, disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel. E então Deus coloca esses 70 anciãos para ajudar a Moisés. Deus promete que ia dar carne para aquele povo, eles estão murmurando por conta disso. Deus diz que vai dar. Moisés até questiona, né? Verso 21, são 600 mil homens de pé. Onde vai arrumar carne para esse povo tudo? E diz o texto que Deus envia uma porção de uma manada, né, de codornizes, e o povo come carne à vontade. Capítulo 12, temos a sedição de Miriam e Arão. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado
a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Então, observa que Miriam e Arão, que eram próximos a Moisés, os mais próximos, agora começam uma revolta, né? Uma sedição é uma revolta, ciúmes. Mas Deus está falando só com Moisés? Deus fala com a gente também. Eles queriam serem também portadores da revelação de Deus. É isso motivado por ciúme, né? E a liderança, em todos os aspectos, desperta muito isso. A gente ouve falar de disputas por liderança, brigas por liderança, por cargos, por fama, etc. Lembremos que Jesus sempre falou a respeito disso, né? Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último, seja o que serve. Liderança na visão de Jesus é servir aos outros. Então, agora aqui nós temos uma briga, uma disputa por conta disso. O verso 3 diz que Moisés era muito manso, mais do que todos os outros. E então a ira do Senhor se acendeu contra Arão e Miriam. E diz o texto que, verso 10, que Miriam ficou leprosa por conta dessa atitude dela. E então Arão intercede junto a Moisés e Moisés intercede junto a Deus em favor dela. Olha, eu quero encerrar dizendo o seguinte: muito cuidado, né? Eu não concordo com aqueles que ficam usando a palavra de Deus para ameaçar, né? Tem pastores que usam isso, não toque no ungido do Senhor, como se o pastor fosse o ungido do Senhor, que ninguém pode se levantar contra. Não é isso. Seja quem for que estiver fazendo coisa errada, tem que responder por isso. Seja pastor, presbítero, diácono, líder de ministério, seja quem for, se estiver fazendo coisa errada, tem que responder por isso. Mas muito cuidado, né, para não levantar falso testemunho, para não fazer fofoca, para não difamar, né, ficar falando, fazendo intrigas e fazendo como Arão e Miriam, fazendo sedição, fazendo revolta, despertando pessoas contra líderes. Isso é muito sério, é muito perigoso, porque de repente a gente pode se ver desagradando a Deus. Então, minha orientação é a seguinte: se tem alguma pessoa fazendo algo errado, seja quem for na igreja, né, procure orar por isso e procure os meios corretos para solucionar essa situação, tá bom? Que Deus nos abençoe. Oremos. Deus bendito, louvado seja o Senhor. Colocamos diante de Ti nossa vida, nossa igreja, Teu reino. Abençoa para que tudo possa caminhar em paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Até mais.